Estamos vivendo em tempos de hienes narrativas, de muita narrativa. Estamos vivendo em épocas de uma cultura do cancelamento, de uma cultura do cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, da liberdade de culto e da liberdade de crença. Estamos sob constante ameaça por esse sistema progressista. Tá? Assim, as pregações da doutrina bíblica estão sendo alvo de um patrulhamento ideológico. E a defesa da nossa fé ortodoxa é classificada como discurso de ódio, discurso homofóbico, discriminatório. Somos considerados retrógrados, tá? Entre outros termos dito pejorativos em relação à fé cristã, né? A fé ortodoxa, ok? Mas mesmo diante desses ataques, dessa perseguição, a Escritura nos exalta, tá? Que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Primeiro capítulo, ou capítulo 1 de Judas e o verso 3. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Celso Godoy. Estamos dando início a mais uma videoaula e dessa vez a primeira lição do terceiro trimestre. Tá? EBD em casa, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Se você pela primeira vez está assistindo o nosso canal, te peço que você se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe o nosso vídeo para o maior número de pessoas que você conhece, ok? E para você que já está nos seguindo há algum tempo, peço que você fique conosco até o final, porque tem muita coisa boa, tem muito subsídio. Peço que você pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista, a sua Bíblia e vem conosco para aprendermos dessa maravilhosa lição. Essa lição é comentada pelo nosso comentarista Douglas Batista, doutor em teologia, tá? E ela vai ser ministrada no próximo domingo, dia 2 de julho de 2023. E com certeza, se você ficar conosco até o final desse vídeo, você vai ter muito subsídio para você licionar com propriedade na sua classe, na sua igreja. O tema da nossa lição é a igreja diante do espírito da Babilônia. É o tema da lição de número 1. Mas o tema da nossa capa é a igreja de Cristo e o império do mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, tá? E tem aqui, né, um grande holofote, né, um grande farol aqui, certo? Para nos iluminar e nos mostrar como nós podemos, né, e devemos defender contra esse espírito da Babilônia, né? Não podemos baixar a guarda, mas ficar em prontidão e lutar contra, né, esses ataques desse sistema dominado e controlado por Satanás, que é o espírito da Babilônia, que está atuando em nossos dias atuais. O texto áureo está em Apocalipse capítulo 17, verso 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Na verdade prática diz o seguinte: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia. Presente no cenário atual, isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então não podemos negociar com o espírito da Babilônia, tá? E ele está atuando nessa sociedade pós-moderna, nessa sociedade odierna, tá? Através das pautas progressistas, ok? Então nós temos que estar atento e essa lição veio para nos dar um alerta sobre esse sistema diabólico, tá? A leitura bíblica em classe está em Apocalipse capítulo 17, verso 1 ao 6. Não vamos fazer leitura para nós ganharmos tempo, né? Porque a lição ela é bem longa. O nosso comentarista divide a lição em 3 tópicos principais. Quais são eles? O primeiro tópico, Babilônia e seu significado. Tá? No segundo tópico, nós temos aqui, nesse segundo tópico da nossa lição, comentada pelo nosso pastor Douglas, o seguinte: o espírito da Babilônia. E no terceiro e último tópico, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia.
Iniciando essa lição, sem mais demora, sem mais delonga, na sua introdução, nós temos aqui Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Então, não vamos aqui lidar com a Babilônia literal, mas aqui é no âmbito, né, simbólico, falar sobre o espírito que atuava lá na Babilônia geográfica, física, que está atuando hoje em nossos dias. Só para, por curiosidade, né, no sentido de aprendizagem, tá? Vou fazer aqui uma introdução sobre o livro de Apocalipse. Nós temos no Antigo Testamento 17 livros proféticos, a saber, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Mas por curiosidade, no Novo Testamento nós temos só um único livro profético, que é o livro de Apocalipse, ok? E esse livro, ele narra, né? A sua narrativa é maravilhosa, é indescritível. Ele narra sobre a terra, o céu e o tempo da segunda vinda de Cristo, tá? Que será em 2 fases, né? Então ele narra tudo isso, ok? O Apocalipse é uma profecia, né? Ele também é uma carta, né, ao seu destinatário, ok? Enquanto o sinótico fala do sofrimento de Cristo, o livro de Apocalipse fala da sua glorificação. Então o livro de Apocalipse ele vem nos mostrar o Cristo glorificado, o Cristo, né, poderoso, né, o leão da tribo de Judá. Então é muito maravilhoso o livro de Apocalipse. Então, fazendo essa introdução, eu quero entrar aqui no primeiro tópico da nossa lição, Babilônia e seu significado, ok? Primeiro ponto, a grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz, certo? Com a qual os reis da terra se prostituíram. No texto bíblico destaca-se 3 termos gregos: porne, prostituta, porneio, ou porneio, prostituir-se, e porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essa expressão aponta para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Temos aí em Isaías 23:15, Jeremias 2 e verso 20. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Apocalipse 17:15. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Apocalipse 14, verso 8 e Apocalipse capítulo 17 e verso 5. Então nós vamos falar aqui a Bíblia, tá? Vamos fazer um resumo sobre esse primeiro ponto. A Bíblia menciona o termo Babilônia mais de 200 vezes. Tá? É mencionado pela Bíblia esse termo Babilônia, certo? Na maioria das vezes ela refere a antiga cidade-estado, tá? A cidade física, geográfica. Tá? Na maioria das vezes a Bíblia refere a essa cidade-estado, certo? Ela também ela estava situada à margens do rio Eufrates e na terra de Sinar, onde estava localizado a grande Babilônia, considerada a 7ª maravilha do mundo antigo. Tá? Eram as coisas muito lindas ali naquela cidade. Tá? Para onde foi, nós temos aí a história, né, nos conta sobre Daniel, que ele foi parar, né, foi cativo para a cidade, né, e foi um grande homem ali usado por Deus. Então, a Babilônia, ela também é chamada de terra dos caldeus. Tá? Essa cidade teve como patriarca Nimrod. Tá? Então, Nimrod foi o patriarca de 2 grandes cidades, da Síria
e da Babilônia. Ele foi praticamente um dos fundadores dessa cidade, tá? Nimrod, está no capítulo 10 de Gênesis, verso, se não estou equivocado, verso 38, ou não vou dizer bem o verso, mas está no capítulo 10. É só você ler ali, estudar, que você vai encontrar, certo? Essas duas nações, né, Babilônia e Síria, elas foram usadas como chicote, elas eram usadas como chicote quando o povo de Deus pecava, tá? Então a Síria levou cativo, por causa do pecado de Israel, desprezo que deu a Deus, os profetas falaram, mas não obedeceram, então Deus usou essas nações para dar uma chicotada nesse povo, para que eles voltassem para Deus, porque eles rebeliavam contra Deus, certo? Então a nação, a Síria, levou cativo a Israel, a cidade do norte, tá? Então levou cativo o povo do norte. E Babilônia levou cativo o povo do sul. Então eles foram cativos, certo? Por causa da sua rebelião contra Deus, o povo de Israel. Então era usada como o chicote de Jeová, ok? Então nós temos aqui também, lá na Babilônia, entre outras ações, eles praticavam o politeísmo, né, a promiscuidade moral e a imoralidade sexual, tá? A idolatria. Portanto, Babilônia representa a devassidão, tá? Ela também representa o secretismo religioso, a violência e a rebeldia contra os mandamentos de Deus. Então, entre outras coisas, ela tinha essa ação. Ela levantava contra tudo que era, né, de Deus, ela levantava contra. Então, tem uma descrição aqui da grande Babilônia geográfica, física, né? Avançando para o nosso segundo ponto, a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta, Apocalipse 17, 3. Ela se veste de púrpura e de escarlata. Apocalipse 17, verso 4, parte A, tá? O que significa reinado e luxo, tá? Então, a maneira dela vestir significa o reinado dela e o luxo, né, que ela tem. Mateus 27 fala sobre isso, 28, versículo 28, Marcos 15 e versículo 17, Lucas 16 e versículo 19. Ela também se adorna com ouro e pedras preciosas e pérolas, Apocalipse 17, 4, parte B. O que significa isso? Isso simboliza o materialismo e o poder econômico que ela detém. Tá? Então é uma cidade, né? É um sistema rico, certo? Que domina. Tá? O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. Tá? Então esse cálice que ela se embriaga, tá? É sobre a sua imundícia, a sua prostituição. Tá? O que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que sai do mar. Apocalipse 13, verso 1. Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 4, 9 e 10. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Apocalipse 13, verso 6 e Apocalipse 17, verso 30, verso 3, aliás, parte B. Suas 7 cabeças e 10 chifres simboliza os poderes do mundo e a sua força política. Apocalipse 17, verso 3, 10 e 12. A união entre o cavaleiro, a mulher, que é o cavaleiro que estava montado, tá? Ou a cavaleira, e a montaria, que era a besta, aonde a mulher estava amontada, ok? Simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político, o espírito da Babilônia. Então nós temos aqui, né, a demonstração do poder político, né, desse espírito da Babilônia. Tá? Ele vai atuar na economia, na política e na religião, certo? É a triunidade satânica. Nós temos o anticristo, o falso profeta, tá? E a besta. O anticristo vai
reinar, dominar a política, o falso profeta a religião e a besta na área da economia, né? Vai chegar o momento quando o anticristo reinar, então ele vai tornar o nosso dinheiro, né, em uma moeda única para resolver o problema do mundo, porque vai de mal a pior a economia mundial, tá? Ele vai conseguir unir Israel e a Palestina, tá? Fazendo a união que até hoje ninguém conseguiu unir essas duas nações, né? São parentes, mas brigam, né, para valer. Então ele vai conseguir fazer essa façanha na área, né, da política, ou, aliás, na área da religião. E na área da política, o anticristo vai, nessa pauta progressiva dos progressistas que nós estamos vendo, tá? Vai elaborar leis imorais, é o que nós estamos vendo, tá? Nós vemos as leis que estão querendo enfiar a garganta abaixo, principalmente dos cristãos, daqueles que preza, né, o ensinamento judaico cristão. A legalização das drogas, nós vamos ver isso mais para frente, a legalização da maconha, né, da prostituição, da pedofilia, tudo isso. Ele vai trabalhar nessa área. E é a política que elabora leis, ela que sanciona leis, ela que decreta leis. E isso com o intuito de desmoronar, né, de derrubar todo o conservadorismo que são os cristãos, os conservadores, que preza a família, né, que preza a heterossexualidade, tá? Se é que eu posso dizer essa palavra, né? Mas estamos falando sobre homens e mulheres. Tá? Então eles vão elaborar, vão legalizar leis, né? Vai chegar um ponto que já estamos chegando, que há casamento homossexual, né? E isso vai ser legalizado futuramente, todas essas coisas. Tá? Então esse é as áreas aonde essa triunidade satânica está trabalhando e vai trabalhar para fazer a plataforma do anticristo. E aí só, né, a manifestação do filho da perdição, do pecado. Mas, enquanto isso, a igreja está sendo preparada para o arrebatamento. A qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Então, virá o anticristo. E aí, a coisa não vai ficar boa. Para quem aqui pagar para ver, certo? Então você fique fiel, né, com Jesus Cristo, conserta para você não pagar para ver, porque vai ser horrível, tá? Essa triunidade satânica não vem para brincar, mas vem para destruir, ok? Avançando para o terceiro ponto, mistério. A palavra mistério tem, né, nessa questão aqui. A Grande Babilônia. Nessa sequência da revelação, o nome prostituta é desvendado. Mistério, a Grande Babilônia. Apocalipse 17, 5. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituição, abominações da terra. Apocalipse 17, 5. Ela é a mentora de toda rebelião contra Deus. É a consequente depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e dos testemunhos de Jesus. Apocalipse 17, verso 6, parte A. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global, deliberado, anticristão. Então, nós vemos aqui, né, o que significa essa palavra mistério. Esse termo mistério indica que a Babilônia não é meramente um local geográfico, mas sim um simbolismo. Esse é o espírito do anticristo. É o espírito
de perseguição, de desconstrução da fé bíblica, certo? Não trata de sua cultura, né? A sua cultura não é uma cultura sem Deus, não trata de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Olha aí, então, o significado dessa palavra mistério, o espírito da Babilônia, ou de Babilônia. Tá? Então vamos avançar aqui para o nosso segundo tópico da nossa lição, o espírito da Babilônia. No primeiro tópico, ou no primeiro ponto do segundo tópico, nós temos aqui o sistema religioso. Tá? Então o espírito da Babilônia é um sistema religioso. Tá? Ele trabalha nessa área. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual, Apocalipse 17, 2. Nesse sentido, o culto ao ego torna a ser humano, amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Aqui, o egocentrismo, né? Narcisismo. Vocês sabem a história do narcisismo, né? Era um camarada que não tinha espelho naquela época. Conta-se a história, vou resumir aqui, é lógico, não dá tempo. E ele olhava no rio, e no reflexo da água ele via a sua aparência e se achava muito lindo. Começou a adorar a si mesmo. Foi até o ponto de ficar tonto e cair e morrer afogado. Então esse é o egocentrismo. As pessoas se matam se idolatrando. Quantas pessoas, por querer ficar bela, né, faz cirurgias plásticas extravagantes e acaba morrendo. Isso é um narcisismo. O egocentrismo, a adoração do eu, né? A idolatria do eu. Isso é o narcisismo, tá? Que nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Tá? Quantas pessoas que tomam, né, produtos para ficar musculoso, para cultuar o corpo, e acabam morrendo com doenças cancerígenas, né? Eu não digo, nós estamos sujeitos a morrer com essa doença. Mas quando nós provocamos ela, é muito mais pecado. Ou seja, é pecado, né? Para cultuar o corpo, quantas pessoas que tomam, né, esses produtos que podem inflamar o corpo e levar a pessoa para o cemitério, né? Então, é o egocentrismo. Segundo Timóteo 3, 2 e 4. Além disso, o argumento da liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Tá? Então nós vemos aqui, em nome da liberdade, né, se torna libertinos. E afrouxa, né, nós vemos que afrouxa a moral. E as pessoas começam, né, a achar que tudo eles podem fazer em nome da liberdade. Tudo. Prostituição, andar praticamente seminu e todo tipo de imoralidade sobre essa prisma da liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. 2 Pedro 2,19, ele fala sobre isso. Tá? O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. O que é o ecumenismo? É a união das igrejas. Ok? Então a grande Babilônia, ela vai ser uma grande religião. E todas as igrejas vão ter que unir a ela. Aquela que não unir a ela está fora do sistema. Chama ecumenismo. Você não precisa deixar de ser cristão, mas você vai dobrar ao senhorio de quem está na direção dessa grande religião, que é esse sistema do espírito da Babilônia. Vai ser uma religião única, que todos têm que se dobrar a ela. E aquelas que não se dobrar, vai ficar fora do sistema. Tá? Não pode. Vai ser discriminado como nós estamos vendo. Certo? Rotulado como retrógrados. Não podemos mais pregar a palavra, porque somos processados. Tá? É o sistema que está se fechando. E nós temos que estar vigilante. E não é para nós ficarmos tristes. Essa lição não veio para entristecer você e nem eu. Mas Jesus Cristo disse, quando ver todas essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque está próximo a vossa redenção. Ou seja, o arrebatamento da igreja.
Porque nós somos pré-tribulacionistas. Eu creio que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Porque aqueles que ficaram fiel serão guardados pela potente mão de Deus, para não passar. Assim como guardaste a minha palavra, eu te guardarei daquele grande dia, da tentação que virá sobre todo mundo. Essa não é uma tentação localizada, como foi no passado, né? Certos locais ou certos lugares. Não, ela vai ser uma tribulação global, como nunca houve e nem haverá após ela. Será terrível. Quem estará dominando e dirigindo aqui é o anticristo. Os 3 anos e meio de paz que ele vai conseguir unir a nação de Israel com os palestinos, a nação palestina, o povo de Israel. Então eles vão unir, tá? Uma falsa paz, mas depois desses 3 anos e meio vem a repentina destruição. A coisa vai ser tão difícil e tão feia, diz que as pessoas vão subir nos montes e vai pular para morrer, mas a morte, ela estará de férias. A morte vai fugir deles. Hoje a morte quer pegar todo mundo, mas nessa época, por ordem de Deus, ela vai fugir das pessoas. Ela vai dizer, monte cai sobre nós, para nós esconder do grande juiz que é Deus. As pessoas se morderão de tanta dor. O sol se esquentará 7 vezes mais, mas não vão morrer. Isso durará aproximadamente, se não estou equivocado, 6 meses esse sofrimento. Então, não paga para ver, fica firme com Cristo, porque essa lição é para nós nos alegrarmos e levantar a nossa cabeça, porque está próximo a nossa redenção. Porque não vamos ficar para ver, porque nós estamos adorando a Deus, estamos sendo fiel a Ele e lutando contra esse sistema do espírito da Babilônia. Então fica firme, meu querido, porque está próximo a sua vitória, a sua redenção. Avançando para o segundo ponto do nosso segundo tópico, no sistema político e cultural, tá? Onde o espírito da Babilônia está agindo, tá? No sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura, tá? Mateus 13, 38. 1 João 5, 19. Pautas progressivas de inversão de valores. Aliás, voltando, né, eu pulei um ponto aqui, falamos sobre comunismo ainda no primeiro ponto, e eu deixei de falar aqui sobre o relativismo, tá? Rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O que é o relativismo? São verdades no plural, cada um tem a sua verdade, não existe verdade absoluta para quem está nesse sistema do espírito da Babilônia, nesse sistema do anticristo, tá? Não tem verdade absoluta. São várias verdades, a verdade está no plural, são verdades relativas. O que é verdade para você, não precisa ser verdade para mim. Eu faço conforme aquilo que eu entendo, está como no livro de Juízes, cada um fazia conforme, né, o que vinha, o que desejava, conforme o seu nariz, uma palavra mais chula, né? Então isso é o relativismo, tá? Vai deixar de lado a palavra de Deus, vai ressignificar a Bíblia para satisfazer as suas vontades, é o que estão querendo fazer, é reescrever a Bíblia para satisfazer aquilo que ele quer, tirar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. É isso que eles querem fazer. É uma verdade relativa, cada um tem a sua verdade. E despreza a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Isso é o relativismo. Tá? Humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. Então o humanismo tira Deus do centro e coloca o homem. Porque o anticristo não será Satanás em pessoa, mas será uma pessoa dominada por ele, será uma pessoa incentivada, uma pessoa que fará o que ele quer. Tá? Então será um ser humano. Tá? Então estamos chegando a esse ponto. Estão colocando o homem no lugar de Deus. Isso é humanismo. E eles estão querendo reescrever, ressignificar a Bíblia para satisfazer, né, o pecado que eles querem praticar. Então tira aquelas verdades absolutas da Bíblia e deixa só aquelas que não vai de encontro com o seu pecado, com o seu hedonismo, né, que é o prazer acima de tudo, custe o que custar, né?
Não importa se eu tenho que matar, para roubar, para adquirir bens, mas o negócio é ter prazer, certo? É ter dinheiro para ter prazer, é ostentação obsessiva. Então isso é humanismo, tá? Quer mudar os mandamentos de Deus, 2 Pedro 3,16 fala sobre isso. Não vamos ler para ganharmos tempo. O sincretismo, a mistura, o sincretismo religioso, a mistura o sagrado e o profano. Tá? 2 Coríntios 6, verso 16 e 17. Assim tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Então aqui, o sincretismo religioso é sacralizar o profano, ou sacralizar o santo, melhor dizendo. Tá? O que é sacralizar o santo? É tornar o profano santo. Eles querem enfiar na igreja e estão até criando igrejas, né? Para sacralizar o profano, dizer que o profano é santo, que não é pecado. É hinos triunfalistas, música, e se nós não vigiarmos, entra em nossas igrejas, ok? Trazendo o mundanismo para dentro da igreja de Cristo, querendo sacralizar o profano, tá? Santificar o profano. Isso não pode, Deus não aceita isso. Para Deus, o santo não mistura com o profano, tá? Então eles estão querendo fazer essa mistura, o sincretismo religioso, ok? Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Nós lutamos como obreiro para que o pecado não entre na igreja, mas nós vemos pessoas que estão, né, acomunadas, confinadas a esse sistema, querendo colocar a garganta abaixo e dando trabalho para o pastor, fora as perseguições que estão vindo, querendo que nós aceitamos as pautas, né, dessa política progressiva, ou dos progressistas, ok? Essas pautas imoral, e nós como obreiro da casa de Deus temos que resistir, né, até o nosso sangue, como diz Jesus, a roupa manchada de sangue, nós temos que resistir. Não podemos afrouxar e nem baixar a guarda. Então é esse, tá? É isso que está acontecendo nessa atual sociedade pós-moderna, tá? O sistema mundano, o espírito da Babilônia. Segundo ponto do segundo tópico, no sistema político e cultural, nós já lemos aqui, né? Vamos ver agora essa questão, certo? O sistema político e cultural que nós íamos falando, mas sempre que voltar nessas pautas anteriores, tá? Que eu tinha pulado. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura, tá? Então o objetivo deles, o alvo deles é a política e a cultura. Eles têm que mudar. Para eles nós somos uma contracultura. E nós não adequamos ao sistema do mundo, a esse sistema dirigido e controlado por Satanás. Não aculturamos a este mundo, tá? Então, o alvo deles é a política e a cultura, tá? O sistema, essas pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, olha aí, a ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Isaías fala sobre isso, Isaías 5 e 20. Então, essas pautas progressistas, ela quer a legalização do aborto, da ideologia de gênero, tá? Das drogas e da prostituição e, futuramente, da pedofilia. Porque abriu porta para uma, entra todas as demais, né? E tem gente aí que se acha que está no direito de ser, eu sou um cachorro, e começa a latir. Outros acham que é um passarinho, né? E assim por diante. Aí nós vemos aquela ilustração que o nosso deputado fez lá e foi duramente criticado, né? Ainda em defesa das mulheres, certo? Então as pessoas, é um sistema que quer arrebentar, eles querem lutar contra tudo que é de Deus. Eles não querem nem saber, são rebeldes,
São homens amantes de si mesmo, que quer destruir, certo? Aquilo que foi construído, que foi criado por Deus. Isso é um absurdo. E nós não podemos baixar guarda, nós temos que lutar com Cristo na frente, é lógico, não com a força do braço, não contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. É isso que o apóstolo Paulo diz. Em Efésios capítulo 6, verso 12. Nós devemos lutar e nos revestir da armadura de Deus para lutar contra essas hostes. O capacete da salvação, o cinturão da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, o calçado do evangelho da salvação, e orando em todo o tempo, em constante oração, para que essa armadura seja ajustada em nosso corpo e nós não perdemos a guerra. É isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, e verso do 1 até o 18. Tá? É interessante nós estudarmos isso aí. Tá? Então, é importantíssimo. Então, ele quer a legalização de tudo isso, certo? Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como... Olha, veja bem, logo o patrulhamento ideológico estigmatiza nós como fundamentalista. Quem ousar discordar dessas pautas, tá? Lucas 6, 22, 1 Pedro 4, 4, a censura contra quem defende os valores bíblicos. Então, se você for falar contra essas pautas, for fazer uma apologia contra essas pautas, você é censurado. Você é preso, você é processado. Isso, irmão, pelo o nosso sistema judicial. Tá dessa forma. Então a coisa não está boa, mas nós temos que levantar nossa cabeça que está próximo à nossa redenção. Tá? As coisas estão apertando. A censura contra quem defende os valores bíblicos, certo? A grande mídia, as artes, a literatura, a educação promove o doutrinamento contrário à fé cristã. Então, todo esse instrumento, a mídia, a arte, a literatura, estão doutrinando as pessoas contra a fé cristã. Eu tenho um filho que foi fazer faculdade e lá ele disse que quase foi doutrinado por esse sistema, que é bruto. Tá? Se você é contra, você é deixado de lado, você é desprezado, tá? Você é cancelado, certo? Tem que aderir a essa doutrinação contra a fé cristã. E aí vem as filosofias, vem todas essas fias aí da faculdade, certo? A doutrinação. E quem não se adequa é cancelado. E às vezes o jovem que não está preparado, às vezes não consegue, por falta de preparação, e não quer ser cancelado, então é doutrinado por esse sistema progressista, tá? Por essa pauta progressista. Então, muito cuidado. Tá? Nós temos que estar preparados, temos que preparar o nosso jovem, as nossas crianças, porque é alvo dessa doutrinação. Coagido pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Nesse contexto cristão, são perseguidos e julgados. Olha aí, o sistema está atrelado, tá? Atrelado a tudo isso. E para onde? Se os fundamentos se transtornam, o que fará o justo? Tem que fazer igual Davi. Levantei os meus olhos para os montes. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do céu. Vem do Senhor. E Ele vai nos dar a vitória contra esse sistema bruto, esse sistema que é contra a fé cristã. Em nome de Jesus. Fica firme, meu irmão, porque em breve estaremos na glória. Porque as coisas estão apertando, mas isso é para a nossa felicidade, porque nós vamos ser arrebatados para o céu. Terceiro ponto do segundo tópico. No sistema econômico, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento
dos mercadores por meio da exploração, da luxúria e da licenciosidade e do espírito babilônico. Veja bem, quantas pessoas estão enricando, né? Carro de luxo, mansões, com o comércio da prostituição, da pedofilia, tá? Usando crianças, né? Escravizando mulheres, certo? Para prostituição. Eles não querem nem saber, em nome do hedonismo, do prazer, né? Do ter. Eles não querem nem saber, eles rebentam as pessoas, pisam em cima das pessoas, usam as pessoas. Nós vemos aí tráfico de mulheres, tráfico de crianças e pessoas se enriquecendo à custa da desgraça das pessoas. Fora as drogas, que têm desmantelado famílias, mãe chorando por causa do filho que não pode mais regenerar por causa do vício. Então, fala disso aí. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio de exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Apocalipse 18:3, irmão, está patente. Essa lição vem para nos mostrar, nos alertar, está próximo ao arrebatamento da igreja. O anticristo está às portas, porém Cristo também está às portas para buscar o seu povo. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Malaquias 2, verso 1 ao 3, Apocalipse 18, 13, 12 e 13. É importante você ler essas referências, tá? Que falam sobre a situação. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita, imoral, em prejuízo do próximo. Tá? A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Veja bem aí, irmão. Meia dúzia controla um país e eles colocam jugo pesado sobre a sociedade, tá? Imposto altíssimo, né? Multas, né? Quantas multas, milhões de multas sobre os cidadãos impotentes, fracos financeiramente, tem que pagar, senão tira o seu direito. São governantes amantes de si próprios, não são patriota. E quando entra um presidente patriota, ele é tirado quase à força, né? A falta de amar a nação, o patriotismo, e cada vez impostos, né? Multas, infrações, oprimindo o mais fraco, com pretexto de ajudar os mais pobres. Mas, infelizmente, esse é o sistema bruto do espírito da Babilônia, que vem massacrando. Mas o grande juiz, naquele dia, eles terão que prestar conta diante do trono branco. E aqueles que foram salvos vão estar presentes. Porque Deus fará justiça. Porque os pobres clamaram. E os ricos que enriqueceram com a desgraça dos outros não ouviram, não ajudaram. Mas o Deus Todo-Poderoso está de olho. E essas pessoas vão pagar caro por não amar o seu próximo como a si mesmo. É o que está acontecendo. Pessoas amantes de si próprio. Não está nem aí com os outros, mas só com o seu umbigo. Se ele está bem, se na sua casa tem infraestrutura, tem tudo, mora em bairro nobre, que as periferias se dane. Não está nem aí com a minoria, com os mais fracos financeiramente, assim dizendo, tá? Então vemos aí, a sociedade é extorquida em troca da satisfação do prazer pecaminoso e do consumismo desenfreado. Né? Carro de luxo, aviões, viagens, né? Estão por cima, mas a população está sendo massacrada. Os salários são exorbitantes. Exorbitantes. Os nossos parlamentares são os mais caros e a população sofre. Um país rico como é o nosso, minério, né? Agricultura, agropecuária, era para ser um país de primeiro mundo. Mas nós vemos a falta do patriotismo. De pessoas que amam a nação
para que nós possamos, né, aproveitar, que nós podemos ter maior proveito da nossa riqueza e dar umas condições melhores para os nossos filhos, estudo. Né? País de primeiro mundo, a criança já é paga para estudar, tem 2, 3 cursos, mas o país em desenvolvimento, os países mais fracos, a pessoa tem que se esforçar se quiser ter um curso superior, e muitos não têm. O analfabetismo está em grande escala. O conhecimento escolar, educacional, está abaixo, certo? Não tem os conhecimentos básicos por falta do investimento na educação. Para onde está indo esse dinheiro? Para luxúrias, para carrões, para viagens. Não estou nem aí com o próximo. Eu vejo o meu umbigo. É isso que está dizendo. Mas Deus não deixará em vão isso, não deixará em branco. Tá? Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. 1 Timóteo 6, verso 9, 10 e 17. Os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Olha aí, Tiago 2, versos 6 e 7, Apocalipse 13, versos 16 e 17. Avançando agora para o nosso terceiro tópico da nossa lição, a oposição da igreja diante do espírito da Babilônia. Agora é a apologética, né? Que vamos entrar nessa área. Primeiro ponto, não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto. É da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta, né? É a doutrina correta, que é a doutrina cristã, aquela que serve. Não podemos negociar essa doutrina. Não podemos trocar a nossa Bíblia por outra ressignificada, por outra escrita novamente, tá? Reescrita, certo? Não podemos deixar isso. Nós temos que ficar com a doutrina correta, com a palavra de Deus. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Né? Nós temos que reafirmar, porque a Bíblia, ela não envelhece. Ela é para todo tempo, para toda época e para toda situação. É o maior livro, não há um livro maior do que a Bíblia. A Bíblia, na realidade, é uma biblioteca com 600 livros. Tá? É uma coleção de livros da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Nós temos aí uma biblioteca e não podemos reescrever essa Bíblia, porque ela é a palavra, ela é universal. Por que ela é universal? Porque ela é em todos os tempos, ela foi no passado, ela é no presente e será no futuro, porque é a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta, não é a verdade relativa. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então nós vemos essa importante apologia que nós temos que defender. Né? Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. É o que nós estamos vendo. Né? A bancada cristã, nós vemos a defesa, né, que estão fazendo, senão essas leis já tinham entrado a garganta baixa, né? Mas eles estão defendendo a pauta conservadora. Nós vemos o quanto eles sofrem ali, defendendo as pautas do ensinamento bíblico, né?
as pautas judaica cristã, a qual nós estamos alicerçados. Então nós vemos a defesa ali desses heróis, e nós também temos que ensinar os crentes, nós como os obreiros, para eles se defender, conhecendo a palavra de Deus, para fazer apologia contra essas investidas do espírito da Babilônia. Segundo ponto do terceiro tópico, formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Efésios 4, 2, versos 2 ao 30. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral do caráter produz pseudos cristãos escravizados pela carne. Portanto, a igreja que prima pelos estudos e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito babilônico presente no cenário global. Meus queridos, nós vemos uma sociedade embrenhada no pecado, né? Aonde estão os nossos jovens? Estão perdidos, né? Alimentados pela sociedade onde alimenta os seus vícios, né? Os seus desejos, a sua imaturidade. Os jovens, essa nova geração, olha no espelho e não se enxergam, estão perdidos, cavalgando, né? Sem objetivo, estão perdidos, sem objetivos, né? Enfiados nas drogas, nas prostituições, doutrinado por esse sistema e longe de Deus, sem objetivo e perdido, sem destino. Mas nós, né, essa sociedade, esse jovem precisa de uma igreja forte, de uma igreja firme, para resgatar eles do poder do mal, dessa doutrinação e trazer para Cristo. E para isso nós precisamos ter o Espírito Santo. Temos que produzir o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a fé, a mansidão, a temperança e a longanimidade. Com esse fruto e essas virtudes, nós vamos conseguir tornar uma igreja forte e resgatar essa juventude, essa sociedade que está sendo doutrinada por esse sistema, para que eles possam vir para o reino de Deus e se tornar autêntico cristão. Nós temos a ortodoxia, mas também temos a ortopraxia. Tá? A ortodoxia é a doutrina correta. E a ortopraxia, se eu não estou equivocado, tá? É a prática dessa doutrina. Porque não adianta nós conhecermos a palavra e não praticarmos ela. Nós devemos conhecer a palavra e ser praticante da palavra. Ser crentes autênticos. Porque se nós não praticarmos, não vivermos aquilo que nós aprendemos e pregamos, nós somos pseudo-crentes. Não somos crentes autênticos. Então a ortopraxia é a praticidade do Evangelho. Nós temos que praticar. Tá? Terceiro e último ponto do nosso terceiro tópico. Aguardar a volta de Cristo. Você está aguardando? Eu estou. Não sou um super crente, mas preciso e necessito da misericórdia de Deus. Mas estou aguardando a volta dele. E creio que Jesus vai me levar para a sua glória. E você? Está aguardando? Não se adequa a esse sistema. Não se amolde ao sistema do mundo. João disse, né, que o mundo passa, ele vai envelhecer, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Olha só, João capítulo 2, primeira epístola de João capítulo 2, tá? Primeira epístola universal, fala isso. Tudo isso vai passar, o mundo envelhece, mas você não passa. Aqueles que servem a Deus vai permanecer para sempre. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Tá? Porque o amor do Pai não está no mundo. Então o mundo vai passar. Meus queridos, vamos aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Temos referência aqui, 1 Coríntios 15, 51, não vou ler todos, 52, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, e assim por diante, tá? Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. É o que está acontecendo. Tem Mateus 24, verso 5 ao 12. 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Timóteo 4 e 3. Fala sobre isso. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e em vigilância. Ainda que se do salvo, ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. E esse autodomínio e integridade só se pode ter pelo Espírito Santo. Se você quer ter autodomínio sobre tudo que está nessa sociedade, né? A promiscuidade, a imoralidade, a sexualidade, né? A sensualidade. Se você quer renunciar a tudo isso, você tem que se encher do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, não embriagueis com vinho que traz contenda, né? Traz prostituição, traz ira, traz pecado, mas enchei-vos do Espírito, que traz paz, que traz gozo, longanimidade e traz renúncia do pecado. Quando você está cheio do Espírito, você não peca. Você procura não pecar porque o Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo não aceita pecado. Ele não comunga com o pecado. Então, para vencer esse sistema do Espírito da Babilônia, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Gálatas 5 e verso 20. Né? Porque quem tem o Espírito, certo? Para quem tem o Espírito, tem a lei da liberdade. E aí nós vemos, né, um camarada que estava discutindo com o pastor pregando, e ele disse, mas vocês não podem fazer nada, vocês são escravizados. Vocês não podem ter duas mulheres, o crente não pode ter duas mulheres, não pode prostituir. E o pastor disse, não, nós somos livres. Por que vocês não fazem tudo isso? Vocês podem, é porque nós somos livres. Nós somos libertos de tudo isso. Nós renunciamos tudo isso. E o camarada fumava e bebia ainda, além disso. E o pastor pregando para ele e ele retrucando. Ele disse, eu vou fazer um desafio para você. Larga de fumar. Ele disse, eu não consigo. Escravo. Nós somos livres. Nós somos ex-fumante, ex-drogado, muitos na igreja, né? Ex-bandido. E ele disse, mas larga de prostituir, não consigo. Mas vocês, a igreja, agora a pessoa é bandida, né? Foi viciado, vai para a igreja e agora é santo. Ele falou, sim. Vocês aí no mundo, né? Faz santo de pau, faz santo de pedra, de metal, de barro, mas Jesus faz santo de prostituta, de bandido, de drogado, porque Jesus faz santo, é de pessoas, não é da matéria. E ele acabou sendo alcançado pela misericórdia de Deus. Então é isso, irmão. Liberdade é isso. Liberdade é ser livre para não pecar, para não ser escravo do vício, escravo da sexualidade, escravo das drogas. Isso é ser livre. As pessoas misturam liberdade com libertinagem. Eles querem ter libertinagem. Mistura a liberdade com libertinagem. Quer fazer de tudo. O meu corpo, a minha regra. Onde já se viu isso? Aí faz aborto. Eu vou usar droga porque o meu corpo é minha regra. Eu não tenho leis. Eu não tenho um objetivo. A palavra de Deus para me moldar. Não. E aí acaba morrendo, suicidando, porque não é o meu corpo minha regra. O nosso corpo foi criado, feito por Deus. Quem dá a regra e de quem é o corpo é de Deus.
Ele é Pai de todos os espíritos, e Ele que fez toda a geração. E quando nós rebeliamos contra Ele, certamente o castigo virá. Mas se você não quer ser castigado, faça a vontade de Deus, seja livre. Livre dos vícios, livre da prostituição, livre das drogas, livre do roubo. Seja livre e se torne um santo feito pelo Senhor Jesus Cristo. Para você entrar no céu, meu querido. Eu deixo esse aconselhamento para você e aqui nós vamos para a conclusão. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo, Lucas 21 e 28. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 7, versículos 6 e 7. Ensinar a doutrina bíblica, Mateus 28 e 20. Formar o caráter dos discípulos, Gálatas 4 e 19. E santificar-se para a vinda do Senhor, Hebreus 12 e 14. E assim nós encerramos essa maravilhosa lição. Eu acredito que você adquiriu muito subsídio, né? E que você vai ensinar com propriedade na sua classe no próximo domingo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estamos orando e aguardando a volta de Cristo. E até o próximo vídeo. A próxima lição ainda é mais abençoada ainda, meus queridos. Vem conosco no próximo domingo, ok? Bye, bye e até o próximo vídeo.